De volta com o Rede Família Esporte, vamos falar agora da outra partida que complementa, então, essa 14ª rodada do Brasileirão. O técnico Oswaldo de Oliveira terá o retorno de Bolívar e Gabriel, que estavam suspensos. Por outro lado, Jefferson na seleção brasileira e Gilberto suspenso ficam de fora. Renan e Edilson entram em seus lugares. O provável fogão deve ir a campo o técnico Oswaldo de Oliveira num 4-5-1. Vai dar aquela trancada no meio para que o Internacional não trabalhe ali. Renan, Edilson, Bolívar, Dória e Júlio César, Marcelo Matos, Gabriel, Vitinho, Rafael Marques e Sidorf e apenas o Elias na frente. Né? Aliás, que a gente sabe que o Rafael Marques não gosta muito de jogar aqui no meio de campo. Vai ser o homem da válvula de escape das velocidades também, juntamente com o Elias. E o Sidorf é aquela velha categoria de sempre, como joga esse homem nos seus 39 anos. Joga, põe a bola onde quer, é o maestro ali dessa equipe, né? E realmente o Botafogo ainda não tem aquela constância. O jogo que você pensa que o Botafogo vai ganhar tranquilo, ele se complica, né? É. Então é mais uma chance hoje pro Botafogo vencer, reassumir a liderança de maneira isolada, né? E com certeza o Botafogo vai com força total para tentar reconquistar essa liderança. Vamos ver o que vai aprontar, né, o técnico Oswaldo Oliveira para tentar aí conter o ímpeto do Internacional, que no papel, o Veloso já falou isso, é uma bela equipe, tem jogadores aí de muita alternativa tática. Que pena que ainda não conseguiu encaixar. Eu sempre apontei o Internacional quando começou a trazer os seus principais reforços como uma equipe que estaria brigando pelo título. Ainda está ali no meio da tabela, tentando se aproximar. Eu acho que daqui umas 6, 7 rodadas, quando todos já estiverem fisicamente no mesmo patamar, o Internacional vai dar trabalho. O segundo turno do Internacional vai ser muito forte. Mais uma vez, Dunga precisa modificar a equipe. Ednei está contundido. Jorge Henrique, ex-Corinthians, será improvisado no setor. No meio, Ayrton, que levou o terceiro cartão amarelo, desfalca o time. Igor entra no seu lugar. Na lateral esquerda, uma opção técnica. Kleber ficará como alternativa, com o Fabrício retornando à titularidade. Vamos aos 11 do Inter, do técnico Dunga. Acho que o maior problema do Internacional não é dentro de campo, é aqui, ó, fora do campo, é o Dunga. Muriel, Jorge Henrique jogando como ala, como fazia no Corinthians, muitas vezes jogando como ala ali pela direita para apoiar bastante. Ronaldo Alves, Juan e Fabrício. Williams, Alex, Igor e D'Alessandro. Escoco, que é um belíssimo atacante, e Leandro Damião também, que é um belíssimo atacante. O Internacional do meio campo para frente, Veloso, não tem o que falar desse time, cara. É muito forte. Tecnicamente, olha... É um time forte, o Furlan ainda não está aí, né? Foi convocado, né? Por isso que tá jogando... Tá fora dessa rodada também. Mas é um time forte, um time candidato. E eu acho que o Dunga, ele é um treinador que ele consegue motivar os jogadores, ele faz boas campanhas, né? Na seleção ele foi um treinador muito vencedor. Vamos ver no Internacional, a primeira experiência dele aí... Só você que gosta dele. Não, os resultados são bons. Tá. Não digo que eu admiro ele como treinador, mas os resultados são bons. É que ele não tem mais o Jorginho, né? Por isso que ele tá tendo um pouco de dificuldade, né? Ajudou muito, mas ele muito? tá com uma boa equipe na mão. Põe muito nisso. Tá com uma boa equipe na mão. Então, mas aí que tá, né? Com uma boa equipe na mão, eu acho que ainda é pouco ainda, né? O time precisa engrenar e jogar um pouco mais. Porque quem tem um D'Alessandro, quem tem um Alex, quem tem um Escoco, Leandro Damião, Jorge Henrique... Olha... E hoje não tem Furlan, né? Então, olha só ainda, né? Você dá o luxo de ter um jogador como esse. Acho eu, Alex não é para jogar aqui. O Alex tem que jogar ao lado do D'Alessandro. D'Alessandro um pouco mais pela esquerda, o Alex um pouco mais pela direita. Leandro Damião, mais centralizado, o Escoco flutuando bastante. Mas o Leandro vai jogar dessa maneira. Né? Mas aí que tá. O Jorge vai ter muita dificuldade aqui. Ocupa esse espaço. Então, muitas vezes, nós vamos ter que ver o Escoco dando aquela rodada pelo setor esquerdo. Com certeza ele tem essa liberdade, o Dunga dá essa liberdade para ele. Porque se fizer com o Damião fazer isso aqui, dar aquela balançada como a gente faz, não é a função do Leandro Damião. Já tem mais dificuldade. É um jogador que tem que jogar próximo da área, né? Se sou eu jogo no 4-2-3-1. Num time como esse, eu jogaria no 4-2-3-1. Fixaria 2 volantes de marcação, porque você não expõe tanto defensivamente.
Você tem daí a cobertura no Jorge Henrique, com um volante apenas que é o William, porque o Igor também não é aquele volante muito forte na marcação, sai um pouco mais. Dá mais liberdade. Dá mais liberdade. Se você tem 2 homens de marcação forte, como faz o Corinthians, que já joga num esquema como esse, você dá liberdade pro Jorge. Então o Jorge funciona muito bem quando você joga no 4-2-3-1, ele liberado para ele fazer, né, na retomada essa primeira marcação aqui. Mas você jogar o Jorge Henrique sem uma proteção aqui, para que o adversário jogue nas costas dele, e quem justamente cai por esse lado vai ser o Seedorf, não sei não se esse esquema vai funcionar para o Internacional. Mas pode ter certeza que o Jorge vai ter essa liberdade de atacar, porque ele não é um jogador... Ele só faz isso, né? Só faz isso, né? A característica dele é um jogador ofensivo de frente. Ele está ocupando esse espaço, mas vai ter liberdade para atacar, com certeza. Eu sacaria o Igor, né? Colocaria um lateral, na verdade um outro lateral aqui. O Jorge Henrique faria essa função aqui, né? Como um ala aberto pelo setor direito. O Escoco pelo setor esquerdo e o Leandro Damião centralizado. Aí você funcionaria com 2 meias, o Alex e o D'Alessandro. Muito parecido com o que joga o Corinthians. Justamente. Hoje, né? Não precisava inventar. Ele está inventando muito aqui o Dunga. Por isso que eu acho, quando você tem o material humano, começa a inventar a posição, você perde a principal característica dos jogadores. Você começa a inventar. O Alex não é para jogar aqui. O Alex vai fazer a função aqui como o Danilo faz no Corinthians, mas ele não tem a função. Quando o Alex jogava no Corinthians, ele era um homem mais centralizado. Mais centralizado até para verticalizar aqui, porque é onde ele gosta de jogar. Ele não é um jogador para jogar no sistema defensivo. E o Dunga está posicionando o Alex justamente para fazer a cobertura do Fabrício, que é o lateral esquerdo. Não vai funcionar, tenho quase certeza que não vai. Se eu tenho um time desse na mão, se sou eu o treinador... Imagina, eu monto um time totalmente diferente que o Dunga está aqui, aproveitando a característica individual de cada jogador que tem aqui. Não sei, o Internacional só não está encaixando porque o Dunga está mexendo muito na característica individual de cada um. Está fugindo um pouco daquilo que cada um pode mostrar e muito bem. Vamos acompanhar. Hoje é uma grande oportunidade, né? Porque é um confronto muito duro para as duas equipes. Assistirei esse jogo hoje. É um confronto muito duro para as duas equipes. Vamos ver se o Dunga tem razão. Eu acho que a dificuldade é o Jorge muito recuado ali atrás. E vai perder característica importante do Jorge Vai Henrique. ser muito explorado esse lado, você pode ter certeza, pelo Botafogo. Eu também acho. O Botafogo tem um treinador inteligente, que é o Oswaldo, né? O Seedorf, que cai muito por esse lado. Ele gosta muito de cair pelo lado esquerdo, apesar de ser destro. Mas ele gosta de dar aquele tapa pro meio e vir fechando. O que vai trazer mais dificuldade pro Jorge Henrique. Mais pro Jorge, porque ele não consegue, ele vai ter que ficar muito preso na marcação. Ele vai ter que marcar o Seedorf por dentro e ele não vai conseguir. Não vai, então é muito mais fácil você colocar um volante, ou o próprio volante para fazer essa função, que já é um marcador nato, para encostar um pouco mais no Seedorf aqui, do que desperdiçar um atacante como o Jorge Henrique para fazer essa função de ala, que não é a dele. Se você bota um lateral de ofício, você aproveita muito mais o Jorge Henrique como um segundo, um ala falso, né? Mas tudo bem, quem é o treinador, o Dunga, não somos nós. Apenas damos opinião de como vai ficar. Ontem foi data oficial da FIFA para amistosos internacionais. Vamos ver os gols desses confrontos. E tem gol bonito, hein? Tanto a favor como contra. Põe na tela. No primeiro jogo, depois da conquista da Copa das Confederações, o Brasil foi derrotado com o gol contra do lateral Daniel Alves. Cheia de desfalques, a Espanha, atual campeã do mundo, venceu o Equador em Guayaquil por 2-0. Os gols foram marcados por Negredo e Cazorla. Numa partida de belos gols, a Argentina venceu a Itália em Roma. Higuaín fez o primeiro da partida. Valência aumentou a vantagem dos argentinos, que estavam sem Messi, poupado por causa de dores musculares. A Itália descontou com Insigne, vitória da Argentina por 2-1. O Chile goleou o Iraque 6-0 num amistoso na Dinamarca. O lateral Eugênio Mena, contratado pelo Santos este ano, marcou um dos gols. E permanece com o Tardoléu de 30 e lá vai fumaça de idade que no primeiro tempo o abacaxi do homem acaba. Não dá para entender. É isso que eu falo, às vezes precisa de um treinador inteligente, um treinador mais experiente, um treinador mais rodado. Porque você desperdiça um Tardo Mena que joga tudo isso, né? Mas domingo o Mena já jogou, né?
E que foi poupado o Léo, poupado. Poupado. Agora o Mena Essa volta. fase é do poupado, é duro. É quando o treinador começa assim, ó, eu vou te dar um descanso. Puta, já a situação Você física vai já não dá descansar um mais. pouco, porque eu vou colocar o outro no seu lugar. Você pode ficar esperto que vem coisa A batata por aí. tá assando. Tá assando. Agora, deu pra ver, a Argentina vem forte, nós estamos falando isso há muito tempo, temos um argentino aqui, o argentino aqui já vem falando isso há muito tempo pra mim, vem falando Guina, toma cuidado com a Argentina no Mundial ano que vem, os caras vêm vindo forte. Como é que chama o treinador lá, Tevez? Não lembra também. O cara é argentino e não lembra o treinador da seleção dele, rapaz. Eu vou falar uma coisa pra você, viu? Do Brasil ele sabe. Do Brasil, você sabe quem é o treinador do Brasil, Tevez? Não sei não. Sabe sim, ordinário. O que você vai fazer com gracinha aí? Hã? O que você vai fazer? O que você vai fazer, Tevez? Hã? O que é isso? Olha, ele vai colocar a camisa da Argentina pra me afrontar, rapaz. Mas a mim você não afronta. Até porque você sabe que eu gosto do futebol argentino. Sou um fã do futebol argentino. Agora, se continuar jogando dessa maneira, teremos dor de cabeça ano que vem, Veloso. A Argentina vai ser um grande adversário, né? Até porque a gente fica aí comemorando a Copa das Confederações. E que não vale nada, né? E ontem eu acho que nós já demonstramos a nossa realidade novamente. Seleçãozinha, eu sempre achei Pega a fraca equipe da essa seleção. Suíça, uma equipe que vem bem, a Suíça vem bem liderando o seu grupo, né? Uma equipe que está muito bem armada, que tomou só um gol nas eliminatórias da Europa. Defensivamente muito forte. Defensivamente muito forte, mas também que não incomodou muito o Brasil e que o Daniel que acabou colaborando, né? Mas o pior de tudo isso é que o Brasil também não incomodou, né? Esse é o maior problema, né? O Brasil não incomodou e voltou a apresentar os mesmos problemas, os mesmos defeitos. Quer dizer, o Oscar que não aparece, o Hulk que continua também não demonstrando. É importante taticamente, mas é um jogador que lá na frente. Quase ganhou, vai estar quente o trem. É um jogador que lá na frente não produz, né? Conseguiu colocar o Oscar na cara do gol, o Oscar também não conseguiu definir. Então o Brasil pouco inspirado na partida de ontem. Agora, o que acontece com essa seleção brasileira? Daniel Alves, sinto muito, mas o cara que joga nos principais clubes do mundo pode cabecear uma bola pro patrimônio como ele fez. Sinceramente, vai falar assim, mas cabeceou mal. Opa, pera um pouquinho. Você não pode se posicionar dentro da área, e você foi goleiro, você sabe muito bem disso. Você não pode se posicionar de frente para sua zaga, de frente para você. O lateral, no mínimo, ele tem que ficar de lado, se posicionado para o movimento de cabeça ser lateral. Ali era tão simples ele colocar a bola na linha de fundo. Então. Ele foi tentar o mais difícil, querer encobrir o gol. Não precisa, que absurdo, só girar a cabeça, a bola sai para a linha de fundo. Então, que absurdo, que é erro de jogador varziano. Quer fazer o mais difícil, simplifica. Ainda mais ali atrás. Um erro custa caro. O Brasil acabou derrotado, né? Por uma equipe que não criou tanto assim para incomodar o Brasil. É claro que foi um jogo que o Brasil também, como eu já disse, não criou. Mas o Brasil acabou dando a vitória para a equipe suíça. Né? A Espanha acabou vencendo também, quer dizer, algumas seleções vêm muito bem nessas eliminatórias e chegam muito forte ano que vem. Não sei, tomara que a seleção brasileira mude um pouquinho o jeito de jogar, o técnico mude um pouquinho o jeito de pensar. Eu acho que o Felipão pensa muito defensivo para essa seleção, eu acho que tem que haver um equilíbrio. Sabe o que eu acho que é ruim também, Guina? O Filipão não, mas o Parreira deu uma declaração dizendo que o grupo é esse. Então, esse é o problema sério. Não pode. Também acho que não pode. Foi campeão da Copa das Confederações, a gente tem uma dívida com esse grupo, mas nós vamos continuar cobrando rendimento. E outra, futebol é momento, né, Veloso? Lógico, nós temos um ano para a Copa do Mundo. Você chega no final do ano, 2, 3 jogadores nas suas posições arrebentando. E você tem uma seleçãozinha com alguns jogadores que não estão mostrando nem 20% daquilo. Você vai deixar os caras e não vai levar o que está de melhor hoje. E um ano antes o Parreira fala, não, o grupo é esse. Que palhaçada que é essa, cara? Kaká, Ronaldinho, Danilo, ninguém tem chance. Não pode. Então, não pode fazer. Também acho que não pode. Foi o Emerson jogando o que está jogando. Até porque nós temos jogadores que não estão rendendo. Não renderam na Copa das Confederações, então, vai para amistoso, não rende. Então, você tem que deixar uma porta aberta sempre. Até para você poder cobrar desses jogadores um rendimento melhor. Agora, você chega na imprensa e fala, não, o grupo é esse. Você Dardo Hulk também. Puta, que cigana. Eu preciso contratar essa cigana pra mim, rapaz. Será que ele consegue emprestar um pouquinho essa cigana pra mim? É um jogador que... Tecnicamente é de médio pra baixo. É um jogador taticamente que corresponde ao que o Filipão quer e que corre. Só.
Para correr, vamos chamar o Usain Bolt. Mas é pouco, né? É pouco para a seleção, Porque pouco eu também acho muito pouco uma seleção brasileira. Porque a gente pentacampeã mundial. Acho muito pouco. Acho que o Brasil, ultimamente, vem pensando muito pequeno. E eu acho que o maior problema é você garantir todos já, você dá o conforto para eles, dá aquela zona de conforto que é muito ruim para o jogador de futebol. Ele tem que estar sempre cobrado, tem que estar sempre motivado, porque se você deixa eles à vontade nessa zona de conforto, que ninguém incomoda, que eles é que vão, independente de se jogar mal, de se fazer gol contra, é muito complicado e não pode ser dessa forma, não. Que coisa, hein? Aliás, nas duas laterais estão meio a pé. Né? Você olha para uma lateral, você vê Daniel. Você olha para uma outra lateral, você vê Marcelo, você vê outros jogadores também que... O Marcelo é um jogador que vai muito bem ofensivamente. Mas defensivamente não fraco. tem velocidade, é muito lento, né? É verdade. Então, você vai pegar os jogadores, como jogam as seleções europeias, jogadores abertos, com velocidade pelo lado ali, nós já vimos a dificuldade que nós vamos ter que enfrentar. Ô, Michel, tem som de bomba aí? Bomba no futebol brasileiro. Uma denúncia publicada em um dos maiores periódicos do Brasil trouxe à tona o que já imaginávamos. E essa denúncia diz respeito a amistosos da seleção brasileira. Veja que triste para o nosso futebol. Eu vinha falando isso há muito tempo. Para nós não era novidade, mas para você de casa que vai ficar sabendo, é de arrepiar cabelo de careca. Põe na tela. Se a CBF vem sendo criticada na gestão do atual presidente José Maria Marim, acontecimentos obscuros também podem ter ocorrido na era Ricardo Teixeira. Será mesmo? A publicação desta quinta-feira do jornal Estadão, o Estado de São Paulo, denuncia que desde 2006, a realização de amistosos da seleção brasileira é uma das principais fontes de renda da CBF. Até aí tudo bem. Não fosse desvio de partes das verbas arrecadadas pela Easy, empresa que detém os direitos de organizar os amistosos da seleção. E vale lembrar que a Easy tem sede nas Ilhas Caimã, famoso paraíso fiscal. E para enfrentar a seleção canarinha paga-se caro. Desde rivais pequenos, como Gabão e Estônia, o valor é de pelo menos $1 milhão por amistoso. De acordo com as fontes ouvidas pelo Estadão, nem todo o dinheiro que saía das federações estrangeiras, direitos de imagem ou governos de outros países era enviado ao Brasil. O destino eram contas nos Estados Unidos. Dessas contas, uma era de uma empresa com assinatura de Alexandre R. Feliu, nome oficial de Sandro Rossel Feliu, ex-representante da Nike no Brasil, presidente do Barcelona e amigo de Ricardo Teixeira. O atual presidente do Barcelona foi investigado no Brasil por conta do amistoso Brasil e Portugal, ocorrido em 2008 em Brasília. Questionado sobre os depósitos em contas no exterior, o atual presidente da CBF, José Maria Marim, afirmou que desconhece detalhes sobre os pagamentos feitos antes de assumir o comando da CBF. Agora ninguém sabe de nada. Mas é simples, coloca uma auditoria na CBF antes. A CBF é do mais povo, do que já o futebol tem. brasileiro é do Não adianta, os povo. desvios são muito bem feitos, Veloso. Mas eu acho que com provas, né, você consegue colocar na imprensa e cobrar as pessoas que devem, né? Então eu acho que tem que se chamar uma CPI, uma auditoria, para se saber realmente, né, de onde vem e para onde vai esse dinheiro todo, né? Vamos aguardar novos capítulos dessa novela. Vamos a mais uma parada do Rede Família Esporte. Logo após as nossas mensagens comerciais, voltaremos com o terceiro e último bloco do Rede Família Esporte.